Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No entanto, a morte reinou. Certamente, o apóstolo fala tanto da morte física, mas principalmente sobre a morte espiritual. A morte física passou a ser uma realidade no dia a dia dos moradores da terra. Já a morte espiritual não tem efeitos imediatos, porém, ela tem efeitos eternos na vida dos que pecam contra Deus e os seus mandamentos. Se a morte é a consequência do pecado, isso nos faz entender que o pecado também passou a prevalecer sobre os filhos dos homens, de maneira geral. Por isso que está escrito que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus sobre a face da terra. E já desde o primeiro homem, que foi Adão, que o pecado e a morte passaram a ter domínio sobre os seres humanos. Se a morte, como consequência do pecado, passou a reinar sobre os filhos dos homens, confirma então que todos pecaram contra a vontade do Criador de todas as coisas. De Adão a Moisés, somente Enoque escapou da morte, porque foi arrebatado por Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando Paulo fala sobre Moisés nesse texto, ele se refere à legislação de Moisés, que ofereceu aos filhos de Israel a possibilidade de vencerem a morte espiritual pela obediência aos mandamentos de Deus. Este era um dos principais objetivos da legislação de Moisés: livrar os filhos de Abraão da morte espiritual. Isso se eles guardassem as ordenanças de Deus. A lei, portanto, foi muito importante como geradora da vida para o povo de Deus, os filhos de Israel. Infelizmente, com o passar do tempo, eles não cumpriram os mandamentos da legislação de Moisés.
No entanto, a morte passou a reinar desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. Adão pecou de maneira expressa, porque havia um mandamento também bem claro da parte de Deus para ele, conforme nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a regra de Deus para Adão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Depois que Adão foi expulso do jardim do Éden, as regras eram outras, porque Deus passou a colocar dentro do coração e da mente dos homens a sua vontade para cada vida, o que podemos chamar de lei da consciência do bem e do mal, do certo e do errado. O fato de Adão ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ninguém mais era inocente diante da justiça do Deus onisciente que conhece todas as coisas. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura. Quando Adão foi criado, diz a palavra de Deus, que ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. E podemos aprender isso em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A prática do pecado de Adão é que deformou esta perfeição no homem e teve como consequência a morte e tantos outros prejuízos, não somente na vida de Adão, mas de todos os pecadores. Finalmente, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a imagem daquele que havia de vir. Para recuperar a imagem e semelhança de Deus no homem, tinha que vir alguém perfeito, como era Adão antes de pecar contra o mandamento de Deus. Cristo Jesus cumpriu tais requisitos, porque ele não pecou, não falhou, nem se achou engano em suas palavras. Como também todos aqueles que com fé se atiram aos braços de Cristo são justificados pelo sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
porque os remidos de Cristo são justificados pelo sacrifício de nosso Salvador, Ele que nos comprou para si mesmo. Glórias, pois, a Cristo Jesus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.